Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Ilana, sou professora de vocês de Biologia. Sejam todos muito bem-vindos nessa aula. Semana passada, eu passei um texto para vocês lerem. Então, a aula de hoje, ela está relacionada com aquele texto. Então, eu vou explicar o conteúdo que eu passei. E também hoje nós temos exercícios, então eu quero que vocês registrem esses exercícios, tá bom? Então, vamos começar lá. Biologia. Como eu falei para vocês, para quem acompanhou a nossa reunião pelo Zoom, a biologia, ela é o estudo da vida. Então, dentro da biologia, a gente estuda os seres vivos, as interações que esses seres vivos realizam com o ambiente ao seu redor, né? Com outros seres vivos. Então, dentro da biologia, a gente estuda tudo relacionado aos seres vivos, mas para que a gente possa estudar tudo relacionado aos seres vivos, a gente tem que entender o que é um ser vivo. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre essas características dos seres vivos. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto com vocês e a gente vai apontando as principais informações. Características gerais dos seres vivos. Quais são as principais características dos seres vivos? Primeiro, todo ser vivo é composto por substâncias químicas. Ah, mas é só ser vivo que é composto por substância química? Não. Então, não é uma característica exclusiva dos seres vivos, mas todo ser vivo é composto por substâncias químicas, tá? A presença de células, o metabolismo, a capacidade de reprodução e a evolução. Eu vou falar sobre cada um mais detalhadamente. Então, quando nós vemos um animal, sabemos que ele se trata de um ser vivo, mas o que define o que é um ser vivo? Que organismo é ser vivo, que organismo não é ser vivo? Que característica um organismo deve possuir para ser classificado como uma forma de vida? Pode parecer muito simples, mas essas respostas elas são complexas. Uma vez que determinados organismos eles não se encaixam em determinados quesitos, mesmo se comportando como uma forma de vida. Então, a seguir, a gente vai falar sobre os principais quesitos que um organismo precisa ter para ser considerado um ser vivo, tá bom? Vamos lá, então. Composição química. Todos os organismos vivos apresentam determinados tipos de elementos químicos. Esses elementos químicos, eles são comuns aos seres vivos. São eles o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Além deles, nós também encontramos o fósforo e o enxofre, mas em menor quantidade. Vocês estão entrando agora no ensino médio, vocês vão ter a disciplina de Química, e lá vamos falar um pouquinho, não eu, a professora de vocês é a professora Márcia, mas ela vai falar um pouquinho a respeito dos elementos químicos. E existem em comum com todos os seres vivos a existência desses mesmos elementos químicos, seja um organismo simples, seja um organismo complexo. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, fósforo e enxofre, eles existem nos seres vivos. Existem outros objetos, outras substâncias? Existem, mas nós sabemos que em comum todos os seres vivos possuem esses elementos químicos, beleza? Segunda característica dos seres vivos, a presença de células. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, estando presentes em todos os organismos vivos, com exceção dos vírus. Eu vou falar sobre os vírus daqui a pouquinho, porque a gente tem algumas particularidades em relação a eles. De uma maneira geral, se eu pegar um ser vivo, se eu pegar um ser humano, se eu for dividindo ele até chegar na menor unidade funcional, quer dizer, que funciona de um ser vivo, eu vou ter uma célula. Todas as células, elas de uma maneira bem simplificada, elas apresentam membrana plasmática, citoplasma e material genético, DNA e RNA. Esse material genético, ele pode estar disperso no citoplasma, sem estar separado, estando junto ali no citoplasma, são as células que nós chamamos de procariontes, ou ser delimitado por uma membrana, que é o que a gente chama de célula eucarionte. Os organismos formados por apenas uma célula são chamados de unicelulares e aqueles que são formados por várias células são multicelulares.
Nós, seres humanos, obviamente, somos multicelulares, porque nós somos formados por bilhões e bilhões de células, tá bom? Essa aula é uma aula introdutória, então eu não vou me ater a tantos detalhes, porque a gente vai falar muito sobre esse assunto, tá? É só para vocês se inteirarem do que a gente está falando. Material genético. Todos os seres vivos apresentam material genético. O que esse material genético faz? Ele transmite as características de um ser vivo para a próxima geração. Já ouviram falar, eu tenho certeza, exame de DNA. O exame de DNA é o exame do material genético. É aquilo que se passa de pai para filho, de mãe para filho, tá? O material genético ele é responsável por controlar as atividades que vão ser realizadas pela célula, tá? Na maioria dos seres vivos, ela é formado por DNA e RNA, mas tem organismos que vão apresentar um ou outro, tá? Que é o caso dos vírus, mas os vírus, eles são uma categoria à parte, a gente vai falar muito sobre eles ainda, tá? Outra característica dos seres vivos, a presença do metabolismo. O que é metabolismo? Todos os seres vivos, eles realizam reações químicas, que são necessárias para as mais variadas atividades, como obter energia, trocas gasosas e uma série de outras coisas que o nosso corpo precisa. Ao conjunto, a todas essas reações químicas, a gente dá o nome de metabolismo. Então, os seres vivos, de um modo geral, eles transformam substâncias de um tipo em outro tipo. Isso é uma reação química e faz parte do que a gente chama de metabolismo. Essas reações, elas estão relacionadas ou com a síntese, a construção, a criação de moléculas, que é o que a gente chama de anabolismo, ou o contrário dessa reação, que é uma reação de destruição das partículas para liberação de substâncias mais simples. Quando está se criando uma molécula, nós temos reações de anabolismo. Quando se está quebrando uma outra molécula, aí nós temos um catabolismo, tá? É importante salientar que os vírus não apresentam metabolismo próprio, por isso é uma das características que fazem com que muitos cientistas não considerem os vírus como organismos vivos. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade deles. Para eles realizarem metabolismo, eles têm que estar dentro de uma célula de outro organismo. Então, eles são parasitas. Eles utilizam outros seres vivos para viver, tá bom? Outra característica dos seres vivos, nutrição. Os organismos vivos necessitam de energia para realizar as suas atividades. E essa energia é conseguida pela nutrição, comer, se alimentar. Os organismos eles podem ser divididos a partir do critério de nutrição em autotróficos e heterotróficos. Autotróficos, eles não precisam se alimentar, eles conseguem obter energia por meio de processos, como a fotossíntese. Já os heterotróficos, eles não conseguem obter essa energia sozinhos, eles precisam se alimentar de outros organismos, né? Seja planta, seja animal. Então, os heterotróficos não têm essa capacidade de síntese de energia, tá bom? Após a nutrição, os organismos realizam reações químicas para que a energia seja obtida e utilizada posteriormente. O processo de produção de energia é chamado de respiração celular, que é diferente da respiração nossa, encher o ar de pulmão e retirar é respiração pulmonar. A respiração celular é um processo que depende do oxigênio, mas é um processo um pouquinho diferente, tá bom? Reprodução. Para ser vivo, ele tem que ter capacidade de se reproduzir. Os seres vivos são capazes de se reproduzir, ou seja, produzir descendentes. A reprodução pode ocorrer de forma sexuada ou de maneira assexuada. Nós vamos falar muito sobre isso, mas de uma maneira geral, na forma sexuada, ocorre o envolvimento de gametas e eu preciso de 2 indivíduos. Na forma assexuada, não são necessários os gametas e um indivíduo só ele consegue se reproduzir sozinho. Isso vale para seres humanos? Não, não vale, tá? Isso são organismos específicos que podem realizar reprodução assexuada.
Outra característica, gente, capacidade de responder a estímulos. Os seres vivos são capazes de responder a estímulos do meio ambiente. E essa característica ela é conhecida como irritabilidade. É porque os seres vivos vão ficar irritados? Não, não é irritado nesse sentido. É no sentido que ele pode responder um estímulo. Então, por exemplo, se alguém puxar meu cabelo, a minha tendência vai ser o quê? Vai ser eu puxar de volta para me desvencilhar. Da mesma forma, vocês já devem ter visto aquela plantinha que você encosta na folha e a folha se fecha. Isso é uma capacidade de responder a estímulos do ambiente, tá? E essa capacidade é chamada de irritabilidade. Por fim, uma característica dos seres vivos é que eles passam por um processo chamado de evolução. Então vamos lá, todos os seres vivos estão sujeitos aos processos evolutivos, ou seja, sofrem modificações ao longo do tempo. Um dos fatores que levam à evolução, que causam a evolução, é o surgimento de mutações, que são modificações que ocorrem na molécula de DNA e levam ao surgimento de novas características em um organismo. Por favor, não associem essa palavra mutação à imagem que vocês têm de cinema, de X-Men. Ocorreu uma mutação, agora eu tenho superpoder. Não. Na natureza, na vida real, não é dessa forma que funciona, tá? E a gente também vai falar muito sobre isso, tá bom? Mas, de um modo geral, a evolução é a capacidade de um indivíduo conseguir se manter num ambiente. Então, aqueles mais aptos a viver em determinado ambiente, em determinada condição, eles vão permanecer e gerar descendentes. E essas características que fazem com que esses organismos melhor se adaptem às condições do ambiente são as características evolutivas que vão ser passadas de geração em geração, tá bom? Então, por hoje, esse é o texto, eu li, expliquei. Se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar. E aí agora nós temos alguns exercícios para vocês responderem, copiar no caderno de vocês e responderem, tá? A professora Ana Cristina começou a utilizar o Classroom e eu quero experimentar o Classroom. Então, vocês vão copiar essas perguntas, vão responder no caderno de vocês, depois vocês vão tirar foto e vão mandar para a nossa sala de aula. Eu mando o link hoje, vocês vão entrar, assim como vocês entraram na sala da professora Ana Cristina, e vão postar a atividade lá no Classroom, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, sejam muito bem-vindos e espero vocês, sempre que eu convocar vocês para uma reunião do Zoom, eu espero vocês lá também, tá bom? É muito bom estar com vocês aqui. Falou?